Olá, salve Maria, queridos amigos coroinhas, acólitos e ancilas. O vídeo a seguir traz uma simulação acerca da Santa Missa, nos mostrando bem como deve se posicionar o coroinha, o acólito e o ancila, para bem auxiliar o padre e exercer bem as suas funções. Por isso, no vídeo a seguir, eu te convido a acompanhar com bastante atenção para aprender, para aprofundar na espiritualidade e no rito da Santa Missa. A Santa Missa, ela sempre começa com aquilo que a gente chama de procissão de entrada. Os coroinhas, acólitos, ancilas devem sempre entrar em posição, em ordem e com bastante postura e atenção naquilo que estão fazendo. Tendo chegado em frente ao altar, os coroinhas eles fazem aquilo que nós chamamos de reverência, que é inclinar a cabeça para o altar em sinal de respeito àquilo que é sagrado, que é o altar da Eucaristia. Uma curiosidade: os coroinhas sempre participam da Santa Missa de mãos postas. Isso ressalta a importância do espírito de oração com que o coroinha deve participar da Santa Missa. Tendo chegado no presbitério, o padre beija o altar e os acólitos levam um turíbulo para que ele possa incensar o altar. Por isso, enquanto o padre estiver incensando o altar, um acólito deve acompanhá-lo. Se o padre estiver revestido com a casula, o acólito deve segurar as barras de sua casula próximo da mão do padre que está segurando o turíbulo. Tendo incensado o altar, o padre faz a saudação inicial, ou seja, ele pode nesse momento cumprimentar a assembleia e introduzir as pessoas na liturgia que será celebrado naquele dia. Após a saudação inicial, ele faz o ato penitencial, ou seja, conclama a Assembleia a invocar o perdão de Deus. Após invocar o perdão de Deus, se for algum domingo, festa ou solenidade, o padre pode pedir para cantar ou rezar o Glória. Tendo rezado o Glória, o padre dirá Oremos. No primeiro sinal desse Oremos, o acólito, coroinha ou ancila trará um missal para que o padre possa fazer a oração do dia ou oração da coleta apropriada para a liturgia daquele dia. Após isso, no ambão, ou mesa da palavra como nós conhecemos, será proclamado as leituras e cantado o salmo. Por isso, um acólito ou um ancila irá buscar o leitor em frente ao altar, com sinal de reverência, irá trazer o leitor para o ambão ou a mesa da palavra para que a leitura ou o salmo seja proclamado. Essa pessoa que acompanha o leitor é chamada co-cerimoniário. Ele é responsável por ajudar o leitor a bem localizar a leitura que será proclamada. Tendo sido proclamado as leituras e cantado ou rezado o salmo, iniciará a aclamação do Evangelho. Neste momento, ao sinal do Aleluia, 2 coroinhas irão pegar suas velas na sacristia e os acólitos que estão responsáveis pelo turíbulo irão trazer o turíbulo para que o padre possa incensar o evangeliário. Lembramos que antes de o padre ir para o ambão, os acólitos levam até ele o turíbulo e o incenso. Quando o padre terminar a leitura do Evangelho, ele dirá palavra da salvação. Neste momento, os coroinhas que estão nas velas e os acólitos que estão no turíbulo retornam para a sacristia. Tendo incensado e proclamado o Evangelho, o padre fará a homilia, ou seja, a explicação daquelas palavras que acabaram de ser lidas. Deste modo, após a homilia, o padre conclama a Assembleia a rezar a profissão de fé, ou seja, o credo. Isso se for um domingo, uma festa ou uma solenidade. Estou dizendo isto porque o credo somente é obrigatório nos domingos, nas festas ou nas solenidades, não obrigatório em missas semanais, por exemplo. Assim, tendo rezado a profissão de fé, o padre conclama a Assembleia para que seja apresentado as orações dos fiéis ou da comunidade, ou seja, as preces.
Jesus Cristo, Rei do Universo, nós vos Após as louvamos. preces, o padre faz uma oração invocando a Deus que possa ouvir as preces que a ele foram apresentadas. Então, a partir disso, inicia-se o momento do ofertório. Neste momento, os coroinhas vão se dirigir até a credência e pegar os objetos que lá estão para colocar sobre o altar. Mas atenção! Existe uma forma cronológica e não aleatória de levar estes objetos. Primeiramente, eu vou levar o cálice, juntamente com as alfaias que estão nele. Depois, um outro coroinha, acompanhado com o cálice, pode levar atrás a âmbula com as partículas, se houver partículas nela, porque pode acontecer de essa âmbula estar vazia, ou seja, o padre só vai utilizá-la após a consagração das espécies que estão sobre o altar. Após ter levado a âmbula com as partículas, 2 coroinhas irão levar as galhetas com o vinho e com a água. Se tiver turíbulo na missa, primeiro o padre vai incensar as oferendas e somente depois vai lavar as mãos. Se não tiver, já pode levar imediatamente o lavabo para que ele possa lavar e purificar as suas mãos. E sobre a sineta, em que momento o coroinha irá tocar? Então, quando o padre fizer um gesto com as mãos de imposição sobre as oferendas e disser as palavras santificai estas oferendas, então é neste momento que o coroinha irá tocá-la. Uma curiosidade: você sabe quando surgiu as sinetas na igreja? As sinetas surgiram quando a igreja ainda celebrava na forma do rito extraordinário, ou a famosa missa tridentina ou missa em latim. Neste rito, o padre celebrava a missa de costas para o povo e em latim, ou seja, muitas pessoas não entendiam o que o padre estava rezando e por isso muitas delas não prestavam atenção. Então, quando chegava a parte principal da missa, ou seja, a parte da consagração, então o coroinha tocava a sineta para que os fiéis pudessem parar de rezar terço, novena e pudessem prestar atenção no que estava sendo celebrado e rezado. Voltando na questão da sineta, um outro momento em que o coroinha irá tocar a sineta é quando o padre pronunciar as palavras da narração e erguendo a Eucaristia, fizer silêncio. Do mesmo modo, quando o padre pegar o cálice, pronunciar as palavras da narração e erguendo o cálice fizer silêncio, aí sim o coroinha tocará novamente a sineta. Mas atenção! Você só tocará a sineta quando o padre erguer as espécies eucarísticas e fizer silêncio, e nunca quando ele estiver falando. Ou seja, o coroinha só irá tocar a sineta quando o padre disser as palavras "Faze isto em memória de mim" e erguer a Eucaristia. E com relação aos acólitos que estão no turíbulo e na naveta, eles estarão agindo simultaneamente ao momento em que tocar as sinetas, isto é, quando tocar as sinetas nas palavras santificai essas oferendas, então eles já deverão estar ajoelhados de frente ao altar para que possam incensar a Eucaristia. Desse modo, quando o padre pronunciar a narração e levantar a Eucaristia, fazendo silêncio, eles irão incensar o pão eucarístico, que agora é o corpo de Cristo, e o vinho, que é o sangue de Cristo. Então, o padre irá finalizar esse momento dizendo: "Eis o mistério da fé." A Assembleia irá responder, então os acólitos que estavam ajoelhados poderão retornar para os seus lugares. A Santa Missa irá prosseguir com o seu rito. O padre vai rezar o Pai Nosso, vai fazer oração pela paz, o livrai-nos e etc., até chegar o momento da comunhão. Após a comunhão, o padre irá purificar todas aquelas coisas que estavam sobre o altar e organizá-la.
Assim, os coroinhas podem ir pegando aos poucos e levando de volta para a credência. E aqui, quero abrir um parênteses para explicar para vocês a forma com que o coroinha deve segurar o cálice. Ele deve segurar com as duas mãos, uma mão na parte superior e outra mão na parte inferior. A sua mão na parte superior deve estar pressionado sobre as alfaias, a fim de que não corra o risco delas caírem quando ele estiver andando com o cálice. Voltando ao rito, após ter organizado tudo, purificado todas as coisas e colocado sobre a credência, o padre provavelmente fará um momento de silêncio no pós-comunhão. Então, após isso, ele fará novamente o Oremos. Então, um acólito irá levar para ele o missal para que ele possa fazer a oração pós-comunhão. Tendo feito isto, pode acontecer de haver avisos e após os avisos o padre irá dar a bênção final. Lembramos que todos devem se inclinar para receber a bênção. Após a bênção, dirigir-se para a frente do altar e, em sinal de reverência, prosseguir com a procissão final.